Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como criar uma Calculation View no modo Script. Então eu vou abrir aqui o Content, vou criar a Calculation View aqui no nosso pacote teste, Calculation View. Então essa primeira Calculation View vai ser um relatório de ordem, tá bom? Então seguindo o padrão aqui, CA Order Report. E o que muda aqui? A gente já criou uma Calculation View do tipo gráfico, agora é SQL Script, beleza? Então finalize. Tá, qual que é a diferença então de uma Calculation View do modo gráfico e modo script? No modo script, podem ver que não tem mais aquela parte aqui, aquela barra de ferramentas, onde você pode puxar nó, join, union, aggregation, projection, esse tipo de coisa. Rank, né? Então, a script não tem essa ferramenta, beleza? Só tem um nó aqui, ó, abaixo do semantics, que é o script view, ó. Então é aqui que você vai criar o seu código, beleza? Aqui basicamente é uma procedure, tá? Não é exatamente uma procedure, mas basicamente tudo que você faz numa procedure você pode fazer aqui, com algumas limitações, né? Então a gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Então a primeira coisa que você vê aqui é delimitada aqui por esse begin e end, tá? Onde vai ficar o seu código. E essa variável var_out. O que você vai colocar nessa var_out? O que vai sair na sua view, tá? Então, vamos supor aqui, vamos colocar dados de ordem, tá certo? Então, select. Eu já criei uma tabela VBAC e já populei ela, tá? Então, a gente vai pegar dados da ordem. Aqui, nessa parte de output, você vê dois nós aqui, ó. Colunas e parâmetros de entrada. Então, nas colunas é onde você vai especificar quais colunas vão ser exibidas na view, tá bom? Que vai sair dessa variável aqui, ó, var_out. Como eu coloquei asterisco, tá falando tudo, né? Mas a gente pode, né, colocar somente algumas colunas. Então eu cliquei aqui no mais, vamos adicionar algumas colunas aqui pra gente ver. Você pode cadastrar uma por uma, colocando seu nome, o tipo aqui, né, tamanho. Ou você pode puxar as colunas de uma tabela, para simplificar, né? Às vezes você quer puxar muitas colunas, em vez de ficar digitando uma por uma, é só puxar aqui a partir de uma tabela. Então, como a gente está usando dados da VBAC, então eu vou puxar aqui VBAC. Ó, ele já traz todas as colunas. Mas vamos supor, eu não quero mandante. Eu quero somente essas aqui, ó. Então você marca, adiciona e finaliza. Tá vendo? Ele já puxa automaticamente aqui. Então vamos dar OK. Então beleza. Como a gente puxou todas as colunas aqui, as colunas que tem nessa variável var_out tem que ser compatível com esse número de colunas. A gente viu que essa tabela tem a coluna mandante também, só que ela não está aqui. Então a gente vai ter que colocar todos os campos aqui para que funcione. Beleza. Então aqui é ponto e vírgula. Então aqui a gente tem a funcionalidade básica de uma calculation view do modo script. Vamos dar uma olhada aqui no semantics. Ó, ele já puxou todas as colunas que a gente adicionou aqui. Então ele disponibilizou aqui. A gente pode especificar label, né? Outras coisas aqui. Vamos fazer o mais simples só para ver ela funcionando. Depois a gente vai incrementando. Aqui eu vou deixar a categoria de dados vazia. E vou sempre especificar um esquema aqui, um default esquema. Por quê? Se você não especificar, você vai ter que especificar aqui dentro o esquema que essa tabela está sendo puxada. Beleza? Dessa forma, você está falando, ó, puxa desse esquema aqui. Se você não especificar, beleza? Então vou puxar do system e vou tirar aqui os privilégios para não dar erro, né? Vou salvar e ativar. Ativada, vamos ver se está funcionando. Clicou direito, data preview.
Beleza, ó, trouxe os dados certinhos da nossa tabela. O que a gente pode fazer mais aqui? Por exemplo, você tem a liberdade de fazer qualquer comando select, declarar variáveis, a gente vai ver exemplos mais complexos, tá? Então vamos deixando esse exemplo um pouco mais incrementado. Vamos fazer um join aqui, porque eu quero puxar o nome do cliente. Eu tenho aqui o código do cliente, o KUNNR, quero puxar o nome. Então eu faço um join na tabela N1. Vou dar um apelido aqui. E aqui eu vou puxar as colunas da tabela 1 e a tabela 2 vai ser o nome do cliente. Vou colocar aqui. Nome do cliente. T2. T1 comandante. T2 comandante. Beleza. Então a gente colocou um select um pouco mais complexo e adicionou uma coluna a mais. Como a gente adicionou uma coluna a mais, a gente tem que colocar essa coluna aqui, tá? Então eu posso colocar aqui o nome que eu coloquei ali, né? Customer name. E o tipo Nvar 120. Beleza, adicionei a coluna. Vou salvar e ativar. Ativado. Vamos verificar os dados. Ó, tá aqui. Então, cliente 1, Ana Maria. Cliente 2, Maria Silva. 3, então funcionou certinho. Nossa coluna a mais. E aí vai da sua necessidade, da necessidade do negócio. Então vamos colocar aqui. Eu quero saber quantas ordens. O valor. Valor dos itens, né? Que essas ordens estão vinculadas. Então vamos lá. Vou pegar aqui a tabela VBAP, que eu não sei de cabeça aqui os campos. Ah, tem um valor aqui, ó. Mange, a quantidade e o valor unitário. Então vamos fazer o seguinte, ó. O mange vale 1. Seria o valor total do item, né? Já multiplicado. E a gente quer somar tudo isso. Então vem da VBAP. Brownie. Beleza, então tô puxando tudo que é desse mandante dessa ordem, da tabela BBAP, tô somando tudo, né? Multiplicando a quantidade pelo valor unitário para ter o valor do item e somando tudo para ter o valor geral da ordem, beleza? E tudo isso eu vou dar um apelido total. Então vamos adicionar aqui a coluna total. Vamos colocar aqui decimal, né? Beleza. Salvar. Vou fechar aqui, ativar. Vamos ver os dados. Beleza, ó. Então aqui deu 153,1. Vamos só pegar um exemplo ali. Simples, só para ver se está batendo, né? Conteúdo. Então aqui lá. Ordem 1. Ordem 1 tá dando 153,1. Ordem 1 tem esses dois itens, né? Então ali, ó. Vou até abrir a calculadora aqui. Ó, 15, 9 vezes 9. Ali 1 vezes 10, então mais 10. 153,1. É o que tá dando lá, ó. Beleza? Então tá funcionando certinho. E assim por diante. Você pode colocar ordenação, group by, o que você quiser aqui.
que vai funcionar, beleza? Então esse é o primeiro exemplo de uma calculation view do modo script. Agora eu vou pegar outro exemplo aqui pra gente ver como funciona. Calma aí. Vamos lá. Vamos criar um outro exemplo aqui. Vai ser um relatório de parceiros, beleza? Vamos lá. O que vai ter nesse relatório? Dados de cliente e fornecedores, beleza? Ao mesmo tempo. Então, para pegar dados de cliente, eu preciso acessar a tabela KN1. Então, KNR name. Tá aqui. Vamos puxar aqui as colunas de novo. KNR name só. Ponto e vírgula aqui. Vou salvar. Ativar. E visualizar aqui. Beleza, trouxe os dados dos clientes. Agora eu quero colocar os dados de fornecedor também. O que a gente pode fazer aqui? Um union. Então a gente pode colocar aqui, copiar isso aqui, porque é praticamente igual ao comando. Aqui union. E aqui é lifnr, em vez de knr, né? E aqui lf1. Sempre usando as tabelas no padrão do SAP, tá? Então eu vou pegar todos os dados daqui e todos os dados daqui e unir todos os registros numa tabela só, beleza? Um union simples aí. Beleza? Então pode ver aqui que eu trouxe Google, Amazon e Microsoft. Então os fornecedores estão na tabela, o resto é cliente. Só que aqui, ó, tá vendo que tá KNR e tem fornecedor envolvido? Então seria bom a gente nomear esses campos, né? Eu vou clicar aqui, colocar aqui PARD para ficar mais genérico, né? Vamos até identar aqui. E renomear aqui para PARD e PARD. Tá. Então aqui funcionou, né? O que a gente pode fazer também é criar um campo aqui para diferenciar, né? O cliente e o fornecedor. Então, cliente, vamos colocar aqui C. A gente vai inventar um campo aqui, ó. Tipo. E aqui a gente coloca por F de fornecedor. E a gente adiciona aqui o tipo. Anniversary 1. Vamos ver como vai ficar. Beleza. Então aqui eu sei se aquele registro é um cliente ou fornecedora. E assim por diante. Uma outra coisa aqui que é possível também fazer, até fica mais organizado, ou às vezes não tem outra saída, né? Você tem que fazer dessa forma. É você separar isso em várias variáveis. Aqui tudo está indo para var out. Só que não precisa ser necessariamente assim, para não ficar um comando gigantesco aqui dentro de um comando só, né? Dentro de uma variável só. Então o que a gente pode fazer? Separar. Então primeiro eu faço client. Eu vou ter que deixar var out 1, var out 2. Aí eu faço o fornecedor. E posso fazer aqui no var out, que tem que ser var out, a última atribuição. Eu faço um union. Aí select. Porque imagine que isso aqui é uma tabela, tá? Então você está pegando todos os dados daquela tabela. E para você acessar essa tabela, se fosse uma tabela temporária, você dá 2 pontos e coloca o nome dela, da variável aqui. Igual tá aqui. Tá vendo?
E aqui é var 2. O pessoal deixou meio que separado, né? Vamos ativar e ver como vai ficar isso. Ó, não mudou nada, né? Só separamos aqui em mais variáveis, certo? Agora eu vou pegar outro exemplo pra gente ver uma outra situação. Beleza, eu peguei aqui então mais um exemplo. Vamos lá. Ano, mês. É uma view que vai exibir dados de ano, mês, tá? Vai ser dois parâmetros de entrada. O ano que você quer que comece e o ano que termine. E ele vai gerar uma lista de meses entre esses anos, beleza? Vai ficar mais claro aqui. Então eu já peguei aqui um script pronto, que eu fiz com mais calma, porque é bem trabalhoso, tá? Com uma view mais complexa, né? Que não é só select, é mais uma como se fosse programação mesmo, né? Em banco. Tem declaração de variáveis, tem loop, ó. Então tem, né, soma, if, tudo mais aqui. É um exemplo bem completo aí para vocês perceberem o que é possível fazer numa calculation view do modo script, né? Então vamos lá, ó. O que essa view faz? Ó, tem ano aqui, variável de ano, variável de mês, inteiro, né? Inicializa com 0. Aí tem variáveis auxiliares aqui. E aqui tem parâmetros de entrada, ó. Então aqui a gente vai criar parâmetros de entrada. O que são parâmetros de entrada? São parâmetros que você passa quando você vai executar a view, certo? Então aqui como tem dois parâmetros, ó, ano 1 e ano 2, eu já vou criar eles aqui. O ano 2 também. Inteiro. Beleza. E como que a gente referencia esses parâmetros de entrada dentro de uma calculation view, ó? Colocando dois pontos na frente e o nome do parâmetro. Simples assim. Beleza? Então aqui tem algumas coisas, né? Para ele controlar, ver a diferença entre os anos para saber quantos anos ele tem, né? E multiplica por 12, que 12 meses, para saber quantas vezes ele tem que fazer o loop ali, tá? E se der menos que 12 meses, né? Ele é fixo 12 vezes aqui, né? Se tiver menos de 12 vezes, no mínimo é 12 vezes. Beleza? E aqui ele inicializa aqui uma tabela, só para gerar mesmo, vazia, só para ter a forma da tabela, né? E começa um loop, né? Para passar por quantos meses, vamos supor, se é um intervalo de um ano, são 12 meses, ele tem que fazer 12 vezes. 2 anos, 24 vezes. E assim por diante, tá? Esse loop serve para isso. E aqui, enquanto o ano inicial não for menor, né, do que o ano final, é para ele ficar adicionando nessa tabela virtual, nessa tabela temporária, vamos dizer. Aqui não é uma tabela exatamente temporária, né, do HANA, mas aqui serve como a mesma coisa, né. Ele concatena aqui, então, o mês que está passando e o ano que está passando, junta aqui com um tracinho, né, faz uma data e pega essa data e faz um union com a data que já aquela variável, né, que já foi inicializada ali, vazia, né, no caso aqui, e vai juntando, né? Então ele junta uma linha com o que já está na tabela anteriormente, né? Então inicialmente tem 0, passa uma vez, adiciona uma linha, adiciona duas linhas, adiciona mais uma linha, fica 2, 3 e assim por diante. Ele vai enchendo essa tabela com o ano e o mês concatenados, beleza? E aqui tem um controle, né? A cada iteração aumenta um mês. Se passar de 12 meses, não tem 13º mês, né? Volta pro janeiro e adiciona um ano aqui. Beleza? Só um controlezinho aqui. E aqui é para incrementar o índice do loop. Aqui no final tem com um controle para limpar uma sujeira que fica com o ano vazio, tá? Daria para fazer alguma coisa aqui dentro para evitar isso, mas para simplificar foi feito isso, tá? Então vamos ver na prática como funciona isso. E claro, essa view, ela retorna ano mês. Então a gente tem que criar um parâmetro aqui ano mês.
Então, ano 4, mês 2 e mais um tracinho. 7. Tá aqui nosso campo de saída. Vamos configurar aqui os parâmetros. Salvar e ativar. Ativado. Vamos ver como está isso na prática. Ó, aqui ele já me pediu os parâmetros, ó, de entrada. Então eu quero do ano 2020 até o ano 2021, vamos supor. Vamos colocar aqui, 2020, ó. O que ele vai fazer? Olha lá. Então, janeiro de 2020 vai subir no mês até o dezembro. Vamos colocar aqui. Agora 3 anos, no intervalo de 3 anos. 2020 até 2023. Então 2020, 2021, 2022, 2023. Entendeu? Então essa view é mais de programação do que de consulta, vamos dizer, né? Mas poderia ser juntada, né? Eu posso fazer um join com essa calculation view e outra calculation view. Então aqui tem um exemplo bem rico, né, em detalhes, né, declaração de variáveis, estrutura de if, loop, tem de tudo aqui. Union, né? Tô no meio aqui, concatenação. Então assim, vai da regra de negócio, né? Que ela pedir, você provavelmente vai conseguir fazer no Calculation View. Lembrando que Calculation View no modo script é o último caso, tá? Tente fazer sempre no modo gráfico. E caso não dê, né? Fique muito complexo a lógica, ou realmente não dê para fazer por lá, aí você pode apelar para a parte de script. Beleza? Então esse aqui é um exemplo. Vamos abrir de novo aqui. Estão todos que a gente fez. Um relatório de ordem. A gente viu aqui que pode fazer o select que a gente quiser. A gente pode fazer join e tal. Subselect, igual tá aqui. Usar funções aqui, sem problema. Tá? Aqui. No relatório de parceiros, a gente pode fazer select aqui. Fazer um union depois. Tudo separado, né? Cada uma na sua variável, que gera como se fosse uma tabela temporária. E a gente pode referenciar essa tabela com 2 pontos aqui, como se fosse uma tabela de banco mesmo. E pode fazer tanto usar aqui no from, como fazer join, usar em subselect, pode ficar à vontade para fazer o que a lógica, a regra de negócio pedir. Beleza? Então assim, eu poderia dar mais exemplos aqui, mas eu acho que isso aqui é suficiente para ter uma noção, criar uma calculation view no modo script, né, com várias possibilidades. E caso precise de alguma coisa diferente disso, você vai conseguir testando aqui e vendo como que se comporta, né? E aqui é bem mais limitado, né, do que uma calculation view no modo gráfico, né? Não tem aqueles nós aqui, é só código mesmo, né? E aqui na parte de output só tem as colunas e parâmetros de entrada. Não tem muito o que fazer aqui, tá? Aqui toda view tem essa parte, né? Você pode especificar o label, né? Eu não quero que fique esse nome aqui, o nome do campo, né? Quero um nome mais bonito, tipo nome do cliente total. Aqui essa view ela não é cubo, né? Não vai ter agregação, mas ele já identificou aqui também como agregação. Você pode mexer com isso. Tem tipos semânticos. Essa aqui é uma coisa importante também, ó. Aqui é o relatório de ordem. Eu até vou aproveitar essa oportunidade para explicar esse campo aqui, ó, tipo semântico. Esse campo aqui, ó, total, aqui é o campo de moeda. No campo de moeda, você pode especificar aqui, ó, isso aqui é um código de moeda, ó, currency code. E esse currency code pode ser usado em campos que for utilizar, que é campo de moeda, tipo total, é um valor monetário, ele tem moeda. Então a gente pode colocar aqui, ó, quantidade com currency code. Então a gente procura aqui, ó, qual que é a moeda? É fixa? Não, é uma coluna.
Geralmente uma coluna que você vai usar. Ó, você pode marcar aqui. E quando você for exibir, vamos salvar aqui. Ativar. Quando você for exibir essa view, lá já vai estar com esse tipo semântico lá. Ó, já dentro do próprio campo já colocou aqui. Em ferramentas de BI também, o próprio SAC, ele já entende isso aqui lá, tá? Então aqui se tivesse um campo de quantidade, mesma coisa. A gente pode colocar aqui, ó, unidade de medida, né? Se você tem um campo de material, lá tem a unidade de medida, a unidade básica, que é peça, vamos supor. Você pode categorizar esse campo como unidade de medida. E se você tem um campo de quantidade mesmo, né? Tipo, 5 peças no estoque. Esse campo você pode colocar igual a gente colocou aqui. Em vez de quantidade, a gente colocaria aqui, ó, quantidade com unidade de medida. E apontaria para aquele campo de unidade de medida. Eu vou explicar isso aqui num vídeo separado, né? Também, para ficar bem mais claro, né? Com mais exemplos. Mas é só para a gente dar uma pincelada aqui também. Beleza? Então, nesse vídeo é isso. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até mais.